A gente estava conversando na semana passada e você mesmo cobrava um posicionamento do Landim, né? Como é que você viu depois dessas duas falas, tanto do BAP quanto do Landim? Eles estão agora na mesma página? Como que você viu o pronunciamento do ex-presidente? Bem, eu acho primeiro que o Landim deveria ir lá no Conselho Deliberativo do Flamengo explicar por que ele aceitou esse contrato, fora os 30% lá da audiência, que não é bom para o Flamengo, né? Ele deveria ir lá no clube explicar por que ele aceitou isso. Deveria ser convidado pelo Conselho a ir lá conversar com os conselheiros e explicar o porquê disso. Esse é um ponto. Ele estaria viajando, né? Alegou isso, por isso não deu essa sumida aí nos últimos dias. Mas, enfim, falou, né? E acho que o BAP demorou muito a se manifestar publicamente, porque ele fala para a TV do clube no YouTube, a Flamengo TV, isso não é o bastante, né? Ele está falando para a bolha dos rubro-negros. Ele tem que falar para a imprensa, especialmente depois que outros dirigentes foram à imprensa e falaram coisas absurdas, tolices, tipo, não vai jogar sozinho. Isso é uma bobagem colossal que está se discutindo, não tem nada a ver com a parte esportiva, é uma questão meramente financeira, comercial dos clubes, né? E ele tinha que se manifestar em algum momento, pelo menos dessa vez ele falou dentro do clube e falou também para a imprensa. Há muita desinformação, né? A assinatura do Landim não existe a assinatura de adesão à Libra, não a assinatura concordando com a distribuição desses 30%. Está muito claro, né? Tanto que as reuniões que aconteceram para discutir esse tema foram nesse ano de 2025, quando o Landim não estava mais no poder. E se existisse a tal assinatura, ela já teria sido apresentada e essa história teria se encerrado. Ela não existe. Existe a assinatura de adesão à Libra. E tem lá o papel que mostra os percentuais em branco, né? O documento que o Rodrigo Matos publicou lá no começo do mês, que fica muito claro ali que realmente não tem uma decisão sobre isso. Do mais, acho que tem uma série de questões que passam à margem. Tem muitas discussões do tipo, eu concordo, eu não concordo, pouco importa o que nós pensemos. Se a gente concorda, não concorda e tal, não importa. A questão é uma questão legal. Não tem assinatura, ponto final. Então, a Liga, por conta dela, fez a distribuição da primeira parcela, o Flamengo tentou acordo, não conseguiu. Só tem uma opção, se recorre à justiça. Aí tem uma ideia muito ingênua, pueril, que é, não, espera decidir na justiça. Acabei de falar no começo do programa a história do Valdir. Como é que você pode contar que clubes de futebol que eventualmente fiquem te devendo uma grana vão te pagar? O Flamengo não consegue receber do Thiago Maia. A história do Valdir, né, ex-jogador do Vasco, ele ficou, sei lá, 20 anos, até mais que isso, para receber um valor pendente do Vasco. Depois de muitos anos, a justiça ali resolveu, né, dar um valor muito abaixo daquilo que se esperava. É um valor, assim, muito bom, claro, mas pelo tempo que passou, né, é um verdadeiro absurdo. Então é um pouco disso que o Mauro César está citando. Nada garante que o Flamengo esperar para receber, vai realmente receber. Pode demorar anos e anos e, quem sabe, nunca receba. O Corinthians está pagando aí o Ranieri a perder de vista com o aval, né, da decisão da CNRD, que é o braço da CBF, que existe para resolver esses imbróglios aí, financeiros inclusive. Então, como é que num ambiente tóxico como esse, os clubes dão calote uns dos outros, o clube não paga, tem doping financeiro. A Ponte Preta, Série C, subiu agora, nadando de braçada na chave do Náutico, do Guarani, do Brusque. 100 dias sem pagar salário. Correto isso? Não é correto, claro que não é correto. Ou seja, outros clubes estão pagando em dia, não conseguem subir. Um time que deve... Se você deve 100 dias de salário, aproximadamente, você tem um time que você não pode pagar. Então não poderia estar em campo. Não tem fair play financeiro, uma bagunça danada do futebol brasileiro, todo desregulamentado. Então essa é uma briga comercial. E acho que o Landim deveria explicar no Conselho, se é que ele consegue, por que ele aceitou esse contrato, que no todo ele é muito ruim para o Flamengo. O Flamengo deixa de ganhar cerca de 100 milhões de reais por ano, em relação ao ano passado. Isso é uma demonstração que, ao contrário do que se fala, o Flamengo abriu mão de dinheiro. E eu acho que o Landim tem que ser questionado por isso. Por que você abriu mão disso? É isso. Por que você abriu mão? Quem tem que defender o interesse do Flamengo? Alguém acha que os presidentes dos outros clubes estão defendendo o interesse de quem? O Flamengo relata, inclusive, que quando havia essa discussão na reunião, tinha presidente do clube que saía da reunião e ia embora. Não disseram qual, mas disseram que tinha presidente que ia embora. Vamos discutir agora essa questão. Não, tchau, estou indo embora, tem um compromisso. Então é disso que nós estamos falando. Não tem mocinho na história, cada um tentando defender o seu interesse. Não tem ninguém preocupado com um time pequeno. Tá? Se estivessem preocupados, estavam preocupados, por exemplo, com os times da Série C que estão nessa situação agora que eu citei. Ou esses pequenos que, quando chegam em abril, maio, aliás, março, abril, termina o estadual, ficam milhares e milhares de pessoas desempregadas no futebol brasileiro. Alguém se preocupa? Então, muita conversa fiada, não tem preocupação nenhuma. Na verdade, são os maiores ali, mais ricos, se engalfinhando, os outros embaixo, né? E o que há aí é uma situação de muita desinformação e, digamos assim, tentativa de vilanização do Flamengo. Que interessa a quem? A quem interessa? É fácil, não nem responder, qualquer criança percebe. A quem interessa no contexto hoje do futebol sul-americano vilanizar o Flamengo? Oh, pelo amor de Deus, né? Só trouxa não percebe o que está na cara. Ô Danilo, a Libra tem a versão dela, entende que os critérios, né, foram aprovados dentro das regras, tanto que tenta derrubar a liminar do Flamengo sobre o bloqueio da verba de parte, né, dos direitos.
Mas qual é o seu entendimento sobre essa questão toda? Você concorda que há uma vilanização do Flamengo, como diz o Mauro, ou você tem um entendimento diferente sobre isso? E acho que ainda em termos de informação não teve nenhuma novidade, né, assim, em relação à Libra, as atitudes da Libra sobre o Flamengo. O que tem é isso que você falou, né? A versão da Libra sobre a assinatura que o Flamengo alega ser da adesão à Libra. A Libra entende que aquilo ali era uma concordância da divisão, do 50 mais 50, dividido por 2, aquela toda a fórmula que tinha, e que as reuniões de maio e a reunião de setembro, se eu não me engano, agosto, setembro, essas duas reuniões elas foram para discutir, não teve unanimidade, e aí foi mantido o critério que tinha assinado na adesão do Landim da Libra, daquela assinatura. Então há essa discussão técnica e jurídica aí que está, e o que tem da liminar agora é porque o Flamengo entende que há lacunas nesse critério. Na primeira instância o Flamengo perdeu, 12 horas depois conseguiu a segunda instância, derrubou. E essa discussão sobre a asfixia, e aí é uma discussão extremamente técnica, né? É uma discussão que eu deixo mais para advogados, e eu vi duas opiniões já. Eu vi uma opinião no sentido de que o Flamengo tem que garantir o recebimento do seu dinheiro, e eu vi uma outra opinião, até o Andrei Kampf, de primeira aqui no UOL, ele disse que o Flamengo poderia, não precisaria pegar o dinheiro, bloquear o dinheiro agora, porque você tem um contrato de 5 bilhões para ser cumprido, né? E como é uma fatia de 30%, é uma vírgula dos 30%, não é nem os 30% inteiro, o Flamengo poderia discutir isso no juízo arbitral, que é o que está previsto no Estatuto da Libra, e depois reaver esse dinheiro, caso ganhe a liminar, caso ganhe o processo no final, dentro desses 5 bilhões que ainda vão ser distribuídos. É uma discussão extremamente técnica, né? Tem esses dois lados. Para receber o dinheiro futuramente, exato, né? Porque, ao invés de receber o que assim, já se a foi gente estivesse falando de um contrato que vai até dezembro e acaba, aí não tem discussão, né? Não tem como você ficar na dependência. Porque aí a gente não pode confiar, aliás, é impossível confiar. Esse é um ponto do Flamengo, né? Exato. Eu não vou receber o dinheiro de volta que o clube já Mas pegou e já está usando. Mas como é um contrato assinado até dezembro de 29, há os que defendem que essa liminar não precisava ter sido concedida pela segunda instância do Tribunal do Rio de Janeiro, justamente porque você ainda tem 4 bilhões para você discutir lá na frente. Então tem esses dois debates, né? O que tem muita gente também técnica da área achando estranha é a demora, e não estou nem dizendo para aceitar o pedido da Libra. O pedido da Libra para derrubar, porque o tribunal ele pode falar, não vamos aceitar o pedido, vai continuar bloqueado o dinheiro. Não há nem a resposta, e faz 8 dias já. Então, há gente que não está entendendo por que o Tribunal do Rio de Janeiro ainda não respondeu. Não é que eu estou dizendo que tem que conceder o pedido da Libra, não, nem respondeu. Então tem esse debate, que aliás a expectativa era para que fosse até a sexta-feira da semana passada. A gente já virou a semana aqui e ainda não aconteceu essa resposta. Não poderia deixar de falar aqui, já que a gente colocou o Corinthians no debate esportivo do Palmeiras, a insignificância do São Paulo nessa questão, né? Nessa questão da Libra. Casares era o líder, né? O presidente do São Paulo era o líder, aliás, eram os líderes, Landim e Casares. Quando começou esse imbróglio, quando começou o BAP olha, eu vou bloquear, eu estou tentando negociar e ninguém me atende e tal, várias vozes se levantaram contra o BAP, contra o Flamengo, vários clubes emitiram as suas notas, mas quem tomou a frente do embate foi a Leila. Se é do jeito certo, se é do jeito errado, com as palavras corretas, com as palavras certas. Então, assim, além do debate técnico, tem o debate político, e o São Paulo vai minguando. Aliás, a gestão Casares vai minguando. E é curioso que, além de perder qualquer tipo de relevância nesse debate, na questão esportiva, ele viveu há poucos dias a questão São Paulo e Palmeiras contra o time da Leila naquela circunstância. E também mostrou uma fraqueza ímpar, né, para dizer o mínimo. Então, o São Paulo, que não é tão forte como já foi, ele, no governo Casares, ele vai ficando nanico. E acho que essa é uma situação que a gente tem que colocar, porque na concepção da Libra ele tinha um papel importante, o presidente do São Paulo tinha um papel importante, e agora ele perde para todo mundo. Ele perde politicamente na Libra, ele perde esportivamente no campo, ele perde para a arbitragem, ele perde para o Conselho Deliberativo, ele perde para o torcedor, e a fórmula dele, sempre gostou tanto de estar na mídia, é ele desaparecer um pouco. E pior, tirar o torcedor do estádio, porque é a nova fórmula dele, que é aumentar o preço dos ingressos para ir menos gente xingar ele no campo e tirar o São Paulo do estádio dele para ir jogar na Vila Belmiro. Esse é o status atual do São Paulo. Eu só preciso colocar que de fato é insignificante no momento, mas por que se tornou insignificante o São Paulo, que é um dos maiores clubes do Brasil, tanto na briga política quanto na briga esportiva? Porque o presidente de São Paulo é fraco. Simples assim.
Luiz, só um detalhe. Essa questão, essa sugestão, podemos chamar assim, de esperar para receber no final, todo respeito, ela não se aplica. Por uma razão muito simples. Vou dar só um exemplo. Todo mundo sabe que o Flamengo tem um dinheiro a receber do Internacional. Isso é indiscutível. O Flamengo vendeu o jogador. O Inter não paga. O Inter não paga. O Rodrigo Matos contou outro dia aqui que ele, semana passada, a gente estava no programa, que ele foi num evento, estava lá o presidente do Internacional, o Alessandro Barcelos, estava lá o vice-presidente do Flamengo, o Flávio Willemann. E falando de fair play financeiro e tal, paralelamente o Inter estaria recorrendo para postergar ainda mais o pagamento do Thiago Maia. Então vamos imaginar o seguinte. Primeiro, você não sabe quanto que a Corte Arbitral vai definir esse brode, indo até lá. Pode levar anos. Pode acabar o contrato e não ter definição, ou pode definir no último ano, onde o dinheiro, em sua grande maioria, já foi distribuído. E mesmo que se caracterize a dívida, você óbvio que vai correr o risco de aí são vários clubes, caso o Flamengo vencesse, né? A pendenga lá, a disputa. De ter que ficar cobrando e não receber, como não recebe do Inter, como o caso lá do Cuiabá, que caiu sem o Ranieri e o Corinthians não pagou. E agora foi autorizado pela CNRD a pagar parcelado. É desse ambiente que a gente está falando. Não estamos falando de pessoas ou de instituições que cumprem regularmente tudo que tem que ser. Não, eu devo, eu pago agora. Eu não contrato jogador, mas eu pago. Não, os caras contratam o jogador e não pagam. Estamos falando de um futebol onde o Corinthians, horas antes do transfer ban, corre para inscrever o Vitinho para... Vai ter a porta fechada em horas, e inscreve o jogador, aumentando o quê? O custo da sua folha de pagamento. E tem um outro ponto que o Flamengo alega que é gravíssimo, que é entre a primeira e a segunda reuniões, essas duas reuniões, quando é feita a convocação para a segunda reunião, o Flamengo alega que a Libra apresenta o seguinte tema para ser debatido: a mudança proposta pelo Flamengo. Não tem mudança, o documento está muito claro, os percentuais estão em branco. Então o Landim assinou o quê? Percentuais em branco, então não tem definição.